Gente, hoje é dia 28 de março de 2026 e eu comecei a ler um livro, porque eu quero me aperfeiçoar em contar histórias. Eu adoro contar histórias, eu sou professora de história, mas eu gosto de contar histórias privadas, histórias que motivem as pessoas. Então existe um método, né? Não sei se é assim que chama, chamado storytelling, que as pessoas estão usando na internet, mas na verdade esse storytelling nasceu, é um método da comunicação, né, do marketing, para plantar uma ideia na cabeça das pessoas de persuasão, contando através da contação de histórias, pessoais ou de outros. E eu comecei a ler esse livro aqui, e no livro, lá no prefácio, ele fala assim, todo mundo faz storytelling. O storytelling é você, né? Ele diz que todo mundo tem essa coisa de contar história. Na verdade, a gente conta a história o tempo todo, que é a nossa vida. E aí eu resolvi, que eu sempre tive essa vontade também, de expor a minha vida aqui, de contar meu dia a dia, né? De fazer através de vlogs, não sei. Mostrar a minha vida, né? O cotidiano, a realidade para as pessoas. A realidade de uma mulher que agora acabou de fazer 50 anos, acabou de se aposentar, professora aposentada, e está se reinventando e está iniciando um novo ciclo da vida. Então, o meu nome é Carla Fioravante, para quem não me conhece, e eu vou tentar fazer isso, contar a minha rotina aqui. Né? Eu acho super legal quem faz assim live infinita, né? Tem uma mulher americana, que se eu não me engano, que ela já está há anos com a câmera ligada direto. Acho interessante. É cansativo, né? Mas assim, ela deve inspirar muitas pessoas. Eu acho isso tão importante, tão legal, tão bom num mundo em que a gente vive tão conectado na tela e aprende tanta besteira. É bom que tenha pessoas assim. Então é isso. Então vem comigo se você quiser ver a minha realidade, né? De uma mulher solteira, 50 a mais, recém-aposentada, mas que continua trabalhando, com 2 filhos na faculdade, com 2 netos pet. Vem comigo. Bom, hoje eu acordei cedo, já fiz yoga, já cuidei dos gatos, já brinquei com os gatos, já li meu livro. Agora eu estou indo trabalhar, porque eu me aposentei das salas de aula como professora, mas eu sou motorista de aplicativo. Hoje é sábado, mas eu trabalho. E aí estou aqui esperando corridas, né? E enquanto eu estava lá em casa, né, olhando para os gatinhos, os meus netos pets, eu fiquei pensando, como é que a gente começou a domesticar os gatos, né? Porque a gente começou a domesticar os animais lá atrás, né, na chamada pré-história, que agora não é mais pré-história não, tá? É história antes da escrita. A gente começou a domesticar os animais porque a gente precisava, né? Porque o ser humano é bem egoísta, né? Ele só começa a se relacionar com alguém porque, em primeiro lugar, ele está precisando. E os animais foi a mesma coisa, com a intenção de usá-los para alguma coisa. Mas o gato, né? Serve para quê, né? Hoje ele serve para fazer companhia, mas na época eu vou pesquisar sobre isso e depois eu trago aqui para vocês. Para saber, se alguém souber, coloca aí nos comentários. Porque como é que a gente começou a domesticar gato? Porque eu nunca estudei sobre isso, nunca tive essa curiosidade. Aí, como agora é a primeira vez que tem gato lá em casa, que eu sempre gostei muito de cachorro, mas é a primeira vez que meus filhos quiseram gato, e aí eu fiquei curiosa. Então vamos lá que eu tenho que trabalhar, fazer umas corridas aqui. Eu acabei de deixar uma passageira no hospital agora e é muito triste quando a gente está se sentindo mal e não tem quem nos ajude, né? Eu não teve como eu conversar com ela porque ela estava muito mal, querendo vomitar o tempo todo, então veio com um saquinho plástico na mão e ela estava muito mal, não estava conseguindo nem andar direito. Era uma moça na faixa dos seus 40 anos. E eu fico pensando que essa é a realidade de muita gente, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito solitária, né?
Eu aproveitei que meu combustível acabou, parei num posto que é próximo à minha casa e vou em casa, no banheiro. Porque um dos maiores desafios dos motoristas de aplicativo, e quando a mulher é um pouquinho pior, é ir ao banheiro. Tu acredita que quando eu comecei a dirigir carro de aplicativo, eu fiquei com infecção urinária, porque eu prendia a urina o tempo todo, né? E depois disso, eu falei, não, nunca mais. Então existem algumas estratégias, né? Eu aprendi com a menina na época a carregar um baldinho dentro do carro. Então eu carregava um baldinho dentro de carro, esse de pipoca, e andava de vestido. Então quando eu ficava muito apertado, eu parava numa rua, né, vazia, deserta, ia para trás do carro e urinava. Só que eu me cansei um pouco disso, e agora, de uns tempos para cá, eu tenho rodado mais na minha cidade mesmo, próximo da minha casa. Então quando eu percebo que eu preciso ir ao banheiro, eu já me dirijo e vou na minha casa mesmo. Ou então tem um supermercado aqui que tem banheiro também, ou o próprio posto de gasolina. Carrego mais baldinho, é muito desconfortável. E assim, quando eu paro para abastecer, geralmente eu faço isso. Pego o correio para perto de casa, abasteço e passo em casa para ir ao banheiro. E carregar também, encher minha garrafinha d'água, que eu sempre ando com uma garrafinha d'água. A gente tem que se hidratar. Hoje tá quente pra caramba, hoje tá bem quente. E é isso, então vou dar uma passada lá em casa. Eu vim aqui em casa almoçar e eu tenho uma sorte porque eu não faço mais comida, né? Dificilmente eu faço comida, porque os meus filhos já são adultos, então eles mesmos fazem a comida e falam pra mim, tá pronto, e aí eu venho. E aí agora eu vou comer a minha comidinha e voltar para o trabalho. Tchau, tchau. Ah, boceja de novo. Que gracinha de vovó, gente. Ai, gracinha. Falar um negócio pra você da acadêmico, ela ficou toda hora querendo entrar na minha frente. Quem é a atriz da vovó? Ela é muito artista, gente. Muito artista. Bom, eu finalmente cheguei em casa, já tomei meu banho, vou comer alguma coisa e vou passar o meu creminho. Isso aqui é o que as pessoas chamam de botox caseiro. É uma misturinha que a gente faz de... Eu até coloquei aí no Dia da Mulher a receita no meu Instagram. Hipoglós, Bepantol, Adeforte, que é uma ampolazinha assim de vitamina, e umas gotinhas de rosa mosqueta. Aí você faz essa misturinha, coloca num vidrinho e todas as noites você passa no seu rosto. E pela manhã você tira, de preferência com água quente, que esse negócio gruda, né? O hipoglós gruda. E é isso. Vou passar isso no rosto, vou comer e vou fazer a minha naninha. Hoje, o dia foi basicamente voltado para o trabalho com o aplicativo, embora de manhã eu tenha me dedicado algumas horas quando eu acordei a minha leitura, fiz yoga e saí para trabalhar um pouco mais tarde e fiquei até agora, até cerca de 20 horas da noite. Agora já passa das 20 horas. E é isso. E amanhã
tem mais. Amanhã também vou trabalhar. Bom dia, hoje é domingo e dia de domingo eu me dou o direito, vamos dizer assim, de às vezes quebrar um pouco a rotina. Mas qual é o pensamento que veio à sua cabeça, o que vem à sua cabeça assim que você acorda? Depois que você abre o olho, às vezes tem gente que sem abre o olho mesmo, né? O que você faz? O que você pensa? Infelizmente, hoje em dia, a gente dorme com o celular do lado da cama. E uma das primeiras coisas que a gente faz já é entrar nas redes sociais. Isso, na verdade, é um erro. Às vezes eu faço isso também. Mas é um erro. Porque assim que a gente acorda, eu gosto de fazer isso, eu gosto de respirar e perceber como é que eu estou. Como o meu corpo está, como o meu emocional está, se eu estou cansada, se eu ainda estou com sono, se eu estou com preguiça, se eu estou triste, se eu estou disposta. Eu gosto de fazer assim, uma avaliação do meu corpo. E aí depois que eu faço isso, eu levanto, aí eu resolvo, vou fazer yoga, vou para academia, vou trabalhar direto, porque né, eu posso me dar o luxo de fazer essa escolha também. Eu sei que a maioria da população não pode, porque tem um trabalho de CLT e tal. Mas por muitas vezes eu posso me dar esse luxo porque eu já me aposentei como professora, que eu tinha um trabalho assim que eu não podia fazer isso, né? Eu tinha que levantar e ir. Hoje não, hoje eu me aposentei desse trabalho, então hoje eu tenho uma atividade que eu posso escolher a hora que eu vou. Inclusive hoje eu preciso ir, porque eu mesmo sou meu chefe e o chefe é que está se cobrando, os boletos que tem que pagar, eu já estou atrasada. Eu já te disse que você é maravilhosa, maravilhoso hoje, que você é lindo, forte, capaz, competente. Então é isso. E que a vida é um presente, então bora. Vamos levantar a bunda dessa cadeira, dessa cama aí. Vamos viver, bora viver. Eu já limpei o carro porque, ó, eu limpo o meu carro todo dia porque eu sou limpinha, tá? A pior coisa que tem é a gente entrar num carro de aplicativo sujo, né? E bora trabalhar. Já liguei aqui o aplicativo, estou aqui esperando. Tem algumas corridas que eu tenho que cumprir hoje para concluir minha meta. E vamos, bora que bora. Gente, olha como é que eu tô dirigindo, sem suporte. Sem suporte de telefone, porque os suportes vivem quebrando. Eu queria tanto um suporte de telefone para carro que prestasse. Aí agora eu já comprei outro pela internet, deve chegar hoje. Vamos ver se vai funcionar. Aí eu fico dirigindo com o telefone na perna, olha isso. Hoje é domingo de Ramos, né? Para os católicos é um domingo que antecede a Páscoa. E os católicos reproduzem a entrada de Jesus em Jerusalém, que aconteceu dias antes da crucificação, né? E é bem interessante, bem bonito, né? Para quem não conhece, acho que muita gente
conhece, mas para quem não sabe o que é, eles fazem uma pequena procissão com raminhos, porque quando Jesus entrou em Jerusalém, diz a Bíblia que as pessoas seguravam ramos, né, de palmeira nas mãos para saudá-lo, como se ele fosse um rei. E ele entrou num burrinho para mostrar humildade. É muito interessante. E as pessoas vão com aquele raminho e é bonito, bem legal. Né? Bem, como eu sou de família católica, fui católica durante toda a minha infância, então isso me traz uma memória afetiva, né? E é muito legal. Há um tempo atrás tinha um desenho chamado, não sei se o nome do desenho é esse, mas tinha uma personagem chamada Felícia. A Felícia era uma menininha com um laçarote desse tamanho que aterrorizava os bichos de estimação, os cachorros, os gatinhos, ela apertava. Ela achava que estava dando carinho, mas na verdade ela estava traumatizando os bichos. Os bichos corriam dela, fugiam dela. Aqui em casa, a gente tem uma Felícia. Meu filho, ele faz isso com a gata dele, com os bichos, aterroriza. Corre atrás, agarra, o gato quer sair. Coitado dos bichos, e a gente briga com ele. O tempo todo. Não faça isso. Gato, então, né? Não gosta dessas coisas. E é o tempo todo assim quando tá em casa. Acho que estou estando jovem. Bom, meus trabalhos como motorista foram encerrados aqui. Consegui bater minha meta até antes do que eu imaginava. São quase 18 horas e agora eu vou precisar ir ao mercado com os meus filhos. Porque é assim, né? Mulher é assim, né? Dupla jornada de trabalho. É isso. Eu espero não ter tomado nenhuma multa hoje, porque aqui em Nova Iguaçu a gente nunca sabe quando a gente pode ou não pode parar na beira dos shoppings que tem aqui. Você pode parar, mas aí tem dia que aparece o capitão do mato lá, que são aqueles guardinhas que são pobres igual a gente, mas gostam de ferrar com a gente. E aí não deixa você parar ou então fica fazendo graça, porque o poder cega as pessoas. Como as pessoas precisam, né? Tem a necessidade de se sentir poderosas e de pisar nos outros, né? É impressionante. Mas enfim, é isso. Vamos continuar por aqui. Now listen to me, Ernest. I've thought this thing through carefully and I know it's the only way. Tonight,